Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no Vem Pro Cast. E olha, se você não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que você já faça a sua inscrição, toca aí no sininho para ativar o sininho também, para as notificações estarem bem ativas para você. E olha, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, participando, eu, Evangelista Osias, e aqui comigo também o pastor Carlos Edson. E nós hoje temos uma visita ilustre. Olha, é uma surpresa para você que está nos assistindo. Uma visita ilustre, nós estamos recebendo aqui com muito carinho. Não vou citar logo o nome, para você ficar curioso, você que está nos assistindo. Mas ele é deputado federal, pastor, servo de Deus que conviveu na primeira Assembleia de Deus de Niterói, aí durante 22 anos, a informação que recebi, 22 anos ou até mais de 22 anos, e para nós é uma grande satisfação tê-lo conosco. Estou falando para você que está em casa aí, olha só, de Roberto Monteiro, deputado federal aqui do Rio de Janeiro. Olha, e é uma grande honra, ele tem uma grande história de vida e para nós é uma satisfação, não é, pastor Carlos? É verdade. É uma grande satisfação poder estar hoje conversando com este homem de Deus, pastor Roberto Monteiro. Olha, e outra coisa, foi eleito com mais de 94 mil votos. Isso é muito voto. É muita gente. Rapaz, é gente demais votando, né? Em 14 dias. Olha só, não, e sem contar, né? Ele já falou aqui. 14 mas peraí, rapaz, eu ia até fazer mais um, não é? Em apenas 14 dias. A gente vê aí, um movimento diferente. Um movimento muito diferente. E lamentavelmente cortando, sem coligar com ninguém, sem ir em nenhum 91 municípios, porque só fiquei na capital, são os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, pequeno, né? Então, quando você olha São Paulo, tem mais de 800, Minas Gerais, uma penca de municípios, e nós temos 92, e eu só fiquei na capital porque não houve tempo, não houve recurso, não teve recurso financeiro, fundo partidário, Imagina nada. Isso. Mas a mão de Deus. Mas desculpa, devolver. Eu vou até fazer um comentário. O deputado Roberto Monteiro, ele é membro, aqui nós gravamos dos estúdios da primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói, que foi a segunda Igreja Assembleia de Deus do estado do Rio de Janeiro, fundada pelo missionário sueco Narvin. Pastor Roberto é membro dessa igreja, pastor daqui, licenciado por conta do cargo. Eu estou aqui há algum tempo, ele não fez campanha aqui não. Não fez. Nem aqui, nem nenhuma igreja. Aqui não fez. Não vou fazer. Nem nenhuma igreja. Aqui não fez. Mas eu vou poder até abordar logo depois que você souber. Vamos lá. Mas que é uma conversa mesmo. É bem natural. Aqui é só uma conversa bem natural. É a roupa na mesa. Isso aí, é desse jeito, não tem formalidade. É café no bule. É o café no bule. E assim, isso aí é algo novo, né? Esse movimento, né? O senhor é coligado ao Partido Liberal, né? Sim, PL. O PL, né? Isso é um movimento novo, porque como bem foi falado aqui pelo senhor, que em 14 dias. Mas assim, eu queria saber, né? E não apenas eu, né? Adendo. Também a minha filha, deputada estadual, Gisele Monteiro também. 2, dentro do mesmo quadradinho, um Quantos dias ela? 14 também? Não, ela começou em 45 dias. Ela começou em 45. Ela veio com o menino aqui, o Gabriel Monteiro. Certo. Ela foi com o Gabriel. Dobrando com ele. Isso. E aí, entendendo que ele não conseguiria concorrer e ser chancelado na diplomação, então ele me chamou e falou: pai, eu vou sair e você vem. Pessoal, botou a mão em mim, né? Falou: pessoal, tem crédito? Então, se tem crédito, daqui a 2 dias é a eleição. Então, meu pai, minha irmã. E aí, quando chegou no domingo, por volta já de 20 horas e 30 minutos, o resultado final foi... Que negócio! Foi o resultado que me chancelou a mim e a minha filha. Assim, é uma coisa assim, é algo
é sobrenatural, né? Tem algo diferente. Tem algo diferente nisso, né? Diante a tudo que nós vamos estar abordando aqui, eu posso pedir permissão e começar primeiramente com uma oração? Pode, claro, devemos isso. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, eu estar de volta aqui à minha amada igreja, juntamente, porque quando assim falo, no estúdio desta minha amada igreja, e também estar junto com teus servos, teus ungidos, que sentem no coração essa chamada do Senhor para produzirem temas que sejam satisfatórios para todos aqueles que venham estar assistindo. Então, em nome de Jesus, me ajuda a ter graça, sabedoria, Amém, entendimento, para poder, durante todo esse período, trazermos uma mensagem que, sobretudo, verdadeira, sem nenhum enredo montado, mas que a verdade, porque Jesus, ele é a nossa verdade, e o diabo é o pai da mentira. Então tudo que vamos abordar aqui é pautado na verdade e com a testemunha do Senhor, e que eu possa ser um instrumento para poder, inclusive, ajudar pessoas que vão estar assistindo para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço desde já. Amém e amém. 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 Assim, deputado, o que acontece? Eu tenho uma grande curiosidade, né? A minha curiosidade é saber a origem das pessoas, né? Como foi essa ascensão, né, do senhor. Então, assim, eu já começo até perguntando, né, a sua origem, como o senhor vem, os seus pais, a sua família, como é que foi? O senhor poderia abrir para nós aí um pouco disso aí? Se não ficar, não for, pelo combinamos. Pelo contrário, até porque o que eu vou aqui sintetizar, resumidamente, eu já faço isso lá no Parlamento Federal. Então, no plenário Ulisses Guimarães, na tribuna, eu vou lá e eu falo um pouco da minha vida, não diferente das comissões que eu participo, bem como também das frentes parlamentares. Eu uso o momento para poder falar, sintetizar um pouco da minha vida, porque eu enxerguei que essa chamada de Deus na minha vida é para ser um testemunho dele verdadeiramente, porque certamente alguém vai ser alcançado. Nem Jesus conseguiu atender a todos, não pela incapacidade dele, nunca, jamais, mas por causa da incredulidade das pessoas. Então, há um texto bíblico que diz: nem a todos Jesus curou, nem a todos conseguiu atender, mas alguém foi alcançado. Então, é a mesma verdade. Eu uso da política para alcançar vidas, porque eu faço o meu papel, e complementando o meu papel é o Espírito de Deus, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então, eu posso lhe dizer o seguinte: eu sou oriundo biologicamente de uma mãe biológica que eu não tive convívio com ela, e eu fui gerado por ela porque ela comercializava o seu corpo por uma necessidade econômica, então ela se prostituía e, consequentemente, um cliente lá engravidou ela, e naquilo que ela foi engravidada, ela veio dar à luz a mim, e eu aí suponho que aquela pessoa, ela deva ter inclusive tentado em alguns momentos até mesmo abortar aquela criança que estava dentro do ventre dela. Sim. E Deus não permitiu. Depois eu vim descobrir, através da palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes de te formares no ventre da tua mãe, eu, Deus, já te conhecia e te marquei sacerdote, profeta para as nações. Então, isso que eu estou vivendo nesse momento, na presença de vocês e dessas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo, sim. Eu estou sendo um profeta, eu estou sendo um testemunho, porque muitas vezes a pessoa diz: ó Deus, ó vida, ó azar, o Senhor não está me vendo. Pelo contrário, bem antes
do esperma e do óvulo se juntarem, e aí fica uma observação. São milhões de esperma, de óvulos se degladiando, brigando para sair um campeão. Quando sai você, quando sai você, quando sai eu e quando sai você. Saímos do ventre para uma caminhada de êxodo na vida. Então quer dizer, quando lá atrás, certamente, talvez ela tenha pensado, vou tirar essa criança, porque me gera prejuízo economicamente, porque qual é o cliente que vai querer ter uma relação com uma mulher grávida? Só aquele que tem um tal do fetiche. Isso. Fora isso, não vai querer. Então, mas Deus não permitiu. E trazendo para os dias de hoje, e hoje ser um parlamentar, ser um deputado federal e poder dar o meu testemunho de vida, não com nenhum trauma, não com nenhuma dificuldade, pelo contrário, usar a minha vida e dizer que se alguém tem alguma dificuldade para poder caminhar na trajetória da vida, saiba, todas as dificuldades, elas podem ser superadas, revertidas, porque Deus transforma a maldição em bênção. E aí, eu vivia no prostíbulo, saía do prostíbulo para, em algumas ocasiões, ir para as encruzilhadas da época e chegar lá, pegar aqueles despachos que eram postos, porque antigamente o pessoal fazia banquete, mas na reinserção dos dias de hoje, do mundo atual, até isso você não encontra mais nas encruzilhadas. Então eu ia lá, pegava a cocada, eu pegava a balinha juquinha, os guaranazinhos caçula e se alimentava daquilo. Alguém foi e denunciou que havia uma criança que vivia solto nas ruas e que dormia dentro de um prostíbulo. Foram lá denunciar e o juizado de menor me conduziu para uma instituição de menor chamada Padre Severino, que fica na Ilha do Governador, na capital do estado do Rio de Janeiro. E ali eu fui conviver naquele ambiente que certamente com muita hostilidade, ali determinadas crianças que eram menores abandonados ou infratores. Então, ali se tornando uma faculdade, para alguns do bem, mas para muitos uma faculdade até de coisas hostis. Então, eu fui tirado daquele ambiente e fui adotado por um casal que era perturbado. Quando eles bebiam, o pau comia, e eu ficava olhando aquele cenário todo e dizendo dentro de mim, como é que pode? Rejeitado por uma mãe biológica, parando numa instituição de menor e agora vivendo numa casa, quando aquela senhora, que foi minha mãe adotiva, lá de adoção, ela muitas vezes dizia assim, maldita hora que eu te tirei da lata do lixo, abortei tantas vezes e hoje eu tenho um filho que não é meu. Quer dizer, ela jogava toda a revolta dela em cima de mim. Então, fazendo de mim um jovem crescendo, revoltado com tudo e com todos. Aí saindo, vivendo em determinadas comunidades, eu vivi em muitas comunidades, vendo situações hostis, mas nunca consegui, porque Deus não permitiu enveredar para as drogas, nem para a criminalidade, no ambiente de criminalidade. E me lembro, até para encurtar, e entrarmos em outros temas, que eu já em certa ocasião, eu estava na Baixada Fluminense, ali depois de 1 hora de pancadão, eu e mais 2, fomos rendidos por 4 armas, e aí apanhamos quase 1 hora, e daqui a pouco aqueles 4 elementos armados definindo, vamos matá-los aonde? Aqui nesse lugar ermo, no terreno baldio, ou vamos levá-lo para o topo do morro e joga os corpos lá embaixo. E assim, do nada, uma voz, a mesma presença de Deus que está aqui, que está aí, essa voz desse Deus, falou assim, não morrerás. Meu irmão, voz de muitas águas, eu vivi isso. E eu comecei aqui com uma oração, e na minha oração dizendo o seguinte, a verdade é absoluta. Eu não preciso fazer e provar para quem quer que seja que Deus existe. Eu não preciso dar uma mãozinha para Deus ser o Todo-Poderoso, não preciso. Então quer dizer, essa voz falou, não morrerás. Mas como que alguém falou, um som estrondante de muitas vozes, ecoando, mas não tinha ninguém ali, e naquele cenário horrendo, que a morte estava diante de mim e dos outros 2. E aí a primeira coisa, e aí eu quero deixar para você o seguinte, quando você vai saber diferenciar uma voz, que é a voz de Deus ou é do teu psique, é que quando Deus fala, meus amados, uma coisa é um sinal real,
o barco Titanic está afundando da vida. Você tem paz interior. E alguém vai dizer, não, mas como é que você consegue, diante dessa turbulência toda, ter esse equilíbrio? Pô, tu é indiferente. Tu não está aí para o problema porque tu já lavou as mãos. Não, é a confiança em Deus, porque em algum momento algo vai acontecer, irmão. É verdade. Agora, nós temos a natureza humana. Isso. E não podemos fugir dessa natureza humana, que nós temos um momento que achamos, quando o próprio Jesus diz, lemar, lemar, sabactânia, Deus meu, por que me desamparaste? Então há um momento na vida que você, que está me assistindo, muito provável, já se sentiu abandonado, mas ele não abandona ninguém. Então quer dizer, e naquele momento fomos subir no morro, era um desarmado e um armado. Um desarmado, um armado. O terceiro era eu, 2 armas atrás, estamos subindo. O primeiro não acreditou que poderia ser bala de fechim, poderia ser um celacro, arma similar, parecida, poderia ser qualquer coisa. Ele correu. Quando correu, ele saiu, tal, sentou o dedo. Aí a voz disse, agora é contigo. Aí eu, no meu entendimento, já que eu vou morrer, eu vou no pinote. Aí eu correndo para cá em zigue-zague, no escuro, subi no morro, num lugar que eu não sabia onde eu ia sair. E os caras sentando o dedo. Atirava para cá, eu estava para cá. Quando atirava para cá, eu estava para cá. E aí eu consegui sair. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Eu creio. Eu quero prestar conta com Deus dessa verdade. Eu vivi essa verdade. Sim, e sim. aí, de repente, eu saí num lugar ermo, não tive nenhum ferimento de bala. E aí eu vou pular, irmão. Eu vou pular os anos. Porque uma trajetória de êxodo, e no dia 19 de dezembro de 2018, eu estava dentro da sala do presidente da República, à época Michel Temer, e eu estava ali com a mão na mesa dele, ele não estava presente, e eu coloquei a minha mão na mesa dele, e orei a oração mais curta que eu já fiz na minha vida, quando eu disse, Senhor Deus, em nome de Jesus, que todas as forças que entraram nos governos anteriores, que essas forças vá às profundezas do abismo da terra e que entre a tua glória, colocando Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, dia 19 de outubro de 2018, já na reta do segundo turno, e no dia 28 de outubro de 2018, o resultado final, colocando e conduzindo Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, com 57,700 e tantos milhões de votos. Isso lá atrás. Hoje vivemos uma nova realidade. Enfim, devolvendo a você, porque se deixar eu vou levar 10 horas falando aqui, porque eu me empolgo na verdade e não são isso. Mas isso é muito bom, não é, pastor? Muito bom. Isso é muito bom. Eu assim, o que acontece? Eu fico imaginando quem nos assiste, porque agora há pouco nós estávamos esperando o deputado conversando ali fora, e isso a gente sabe, nós somos suspeitos, isso é tão real, a gente vê isso. Nós estávamos ali falando um pouco o testemunho de cada um, apesar de a gente já estar aqui há um tempão, chorando um com o outro, porque Deus faz essas coisas. É até difícil assim contar, porque eu acho que se a gente não parar um pouquinho para procurar vivenciar isso, parece que é delírio. É verdade. Mas não é delírio. É vantajoso. Não é. É verdade. Não é delírio, é maravilhoso. É muito bom, né? Você vê, né, que esse testemunho, né, de como foi a sua origem, de onde saiu e de onde chegou. É uma história que a gente não pode deixar de passar desapercebido, né? De ascensão, não é? Ali o senhor não se abateu com a dificuldade da vida e chegou onde está, né? Você vê o projeto de Deus, né? Uma outra coisa, até para, não vou nem entrar no mérito, mas imagina como é difícil o tema aborto. Isso. Para pensar. Como é difícil o tema aborto. Só vou falar isso. Isso. E aproveitando esse tema, agora mesmo, na quarta-feira, eu lá em Brasília, na Comissão de Segurança Pública, porque eu faço parte da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado.
E lá nós recebemos lá o ministro de Direitos Humanos e Cidadania. Acho que eu te liguei nessa hora. Foi isso aí, foi. Estava aí naquele ping-pong brabo. Foi. E aí, o interessante, Silvio Almeida. E os meus pares, os deputados ali, quando se dirigiam para o ministro, e todos eles colocando ali a biografia do ministro de uma maneira assim fantástica. Eu estou ouvindo aquilo ali, eu falei, meu Deus, me dá sabedoria para quando chegar a minha vez de eu colocar ali a minha pergunta para ele, ser uma pergunta diferente de todos, porque o cristianismo é andar na contramão da sociedade, porque Jesus, o cortejo do fúnebre, vai para lá, e Jesus vem na contramão. Isso. E aí, eu estou ali, todo mundo já colocando a pergunta, e ele ouvindo, e ele ali então ouvia 4 a 5 colocações, e escrevia no papel para depois responder para todos eles. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, olha, eu quero dizer de antemão que a minha pergunta ao nobre ministro de Direitos Humanos é pertinente, hein? Não me prejulguem antes. Ministro, eu ouvindo os meus pares, todos eles qualificando o senhor de uma maneira diferenciada, um currículo impecável. E eu fui no Google, peguei meu celular, falando com ele, peguei no celular, fui no Google, porque eu até então não conhecia o senhor. Aí pá no Google. Quando eu vejo o seu currículo, eu tenho que concordar com eles. Mas uma coisa me chama a atenção no seu currículo. O senhor é professor de Direito de uma faculdade presbiteriana Mackenzie. Me chamou a atenção isso, meu nobre ministro. E a pergunta que eu vou lhe fazer, repito, isso está gravado em vídeo, foi transmitido ao vivo na TV Câmara. O senhor acredita na volta de Jesus? Aí a esquerda, aí todo mundo achando, pô, mas esse cara é maluco. O assunto aqui é técnico, e ele vai perguntar de a volta de Jesus. Aí eu falei, ó, só tem um detalhe, tem a ver com tudo isso aqui, ministro. Eu vou lhe dizer por que tem. Aí, pessoal, onde que esse cara vai trazer elemento para justificar a pergunta ao ambiente? Falei, olha só, juiz, ministro, corrigindo. Estão dizendo aqui, e se fala, né, que o senhor é um defensor do aborto. E também das drogas, né, na descriminalização das drogas. Então, eu quero dizer o seguinte, aí contei o meu relato. Nasci de uma mulher que comercializava o seu corpo, ela foi engravidada por um cliente. Imagina, ministro, se ela tivesse me abortado, eu não estaria tendo essa oportunidade de adiante a vossa autoridade, que é a maior autoridade do país nos direitos humanos. Já pensou se eu tivesse sido abortado, ministro? E aí eu fui então falando o que eu tive que falar e falei com ele assim, só tem um detalhe, essa resposta eu vou aguardar o senhor me dar, se o senhor acredita ou não na volta de Jesus. E aí foi passando o tempo, 5 horas ali da sessão ali. Em dado momento ele teve uma pausa para ir no banheiro. Aí ele saiu da sala, eu levantei e fiquei na porta da entrada, quando ele ia ter que voltar na contramão. Sim. E aí ele voltou. Eu cheguei para ele assim, ministro, eu não vou embora enquanto o senhor não me responder a minha pergunta. E ele olhou assim, muito clássico, deu um sorriso e foi e sentou. Passou, veio o encerramento e eu assim de frente para ele esperando a resposta dele. Moral da história, ele respondeu, acho que tinha que responder, mas a minha pergunta ele não respondeu. E eu assim, dentro de mim, vou fazer um estardalhaço aqui agora. Ministro! E a minha resposta?
O Espírito de Deus falou comigo naquele momento: não envergonhe uma autoridade. E eu ali então me encalei, obedeci a voz de Deus, porque nem Jesus, quando Pilatos falou, e aí? Falam a teu respeito tudo que estão falando. E você? O que você fala? Ele, calado. E aí, voltando para esse cenário, eu me calei. Mas eu vou ter oportunidade de novo, porque Deus já me deu a resposta. E eu vou falar para esse ministro o que Deus falou a respeito dele na resposta que ele não me deu. O bom do podcast é isso. É isso aí. Porque vai, e aí não tem problema não. Isso aqui vai ficar gigante, aí a gente vai fazer deputado parte 1, parte 2 e parte 3. É bom que ele volta mais vezes com a gente. E uma observação, não falei mal do ministro. Sim. Eu falei uma realidade que eu vivi, que está lá sim. registrado no canal TV Câmara, porque é uma autoridade e nós devemos estar debaixo das autoridades. Agora, como foi um evento que dá um ping-pong, ele pergunta e ele responde, eu fiz a minha, mas ele não me respondeu. E aí, para quem nos assiste, só um rápido comentário, né? A insistência, acredita na volta de Jesus, né? Não foi essa a pergunta? Sim. Isso aí a gente faz uma recomendação. Vem aqui um dia assistir o culto, né? Isso. Você vai entender, porque essa é uma questão de justiça e momento final da ira de Deus, tá bom? Isso. Aí a gente para aqui, tá certo? E a gente segue. E um adendo que eu tenho que deixar registrado, e que isso fique registrado, é que eu não posso afirmar se ele é a favor ou não do aborto. Mas esse tema aborto, ele é um tema que circula, e ainda mais agora nesse novo governo. Então nós temos que saber a posição desses ministros quanto a esse tema, que é muito importante. Muito difícil. Muito difícil, né, de se tratar. Então que fique registrado isso que eu estou falando aqui. Perfeito. Não, com seja certeza. podado, para não dar uma dupla interpretação. Eu não posso afirmar que ele é a favor, mas ele é importante dar o parecer dele, como qualquer outro ministro, a respeito desse tema aborto, da discriminação das drogas e tantos outros temas. Não, com E certeza. a justiça e a ira de Deus, velho. Isso. E aproveitando Vamos lá. nesse espaço, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal. Divulga aí. Faz uma pena aí. Vamos lá, vamos em frente. Por favor. Divulga, vem pro cast, Vem você pro aí cast. faça a sua inscrição, se inscreva, aperta o dedinho aí no sininho, dá o like pra gente manter aí nossa jornada no YouTube com você. Mas eu queria saber como é a receptividade de um novo deputado federal em Brasil. Como é que funciona esse negócio aí, pastor? Assim, como é que é? O novo deputado, o senhor chegou lá dia 2 de fevereiro, né? Aí tal. O senhor já tinha uma vivência em Brasília, né? Primeiramente, eu estou dentro do cenário político há 35 anos. Então, É muito eu não tempo. caí de paraquedas agora. Muito tempo, Ok? isso. O cavalo passou selado porque o Senhor disse, tá passando, vou te colocar em cima dele. Sim. E aí eu montei nele. Sim. Então, agora, eu já estou há 35 anos e ao longo desses 35 anos eu tive uma militância dentro do município, dentro de Câmara Municipal, também estive em Assembleia Legislativa, no caso a LERJ, também estive dentro da Câmara Federal. Então, ao longo desse período, eu vi muita coisa. Então, eu louvo a Deus, porque durante toda essa trajetória, eu sempre dizia como copeiro do rei, Sim. como o auxiliar do rabo do peixe. Então, eu sempre vendo e dizendo assim, meu Deus, que cenário. Só que no transcurso da caminhada, hoje eu estou dentro de um posicionamento que é honroso. Eu, inclusive, aproveitando, eu uso sempre, quando eu estou fora do parlamento, eu uso as minhas blusas,
que eu, primeiramente, sou devedor a Deus, porque Ele existe. Também ao meu filho, e aproveitando, eu sou pai de Gabriel Monteiro Sim, e Gisele Monteiro. Sou filho de pai de Gabriel Monteiro. Isso. E eu uso, na minha camisa atrás, eu assumo o meu papel de parlamentar, de deputado federal. Porque eu percebi, eu não vou ser insano em dizer que todos são, mas eu posso dizer que muitos se envergonham de assumir que são políticos, não importa se é no município, se é no estado, se é na Câmara Federal. Por que razão? Porque eu já ouvi isso algumas vezes. Não me chama de parlamentar porque o povo na rua ou vem te pedir, e eles pedem muito, ou eles vão te chamar de ladrão, safado, corrupto, e eu digo sempre a mesma coisa. Meu irmão, nós temos que mudar essa história e temos que nos expor para o povo saber que nós somos, e se vão nos agredir verbalmente, sendo mentira, você não vai comprar ideia. E se for verdade, a pessoa que tome vergonha e se torne uma pessoa íntegra, honesta. Sim. Então, eu não tenho dificuldade de chegar em lugar nenhum e uso com muito prazer a minha camisa dizendo: eu sou deputado federal, porque eu fui eleito, quase 100 mil pessoas confiaram a mim e a minha filha o voto na urna para nós trabalharmos para o povo, não para beneficiar individualmente quem quer que seja, mas sim defender pautas, leis no Congresso Nacional, fortemente na Câmara Federal. Eu vou ser sempre taxativo, radical contra aquelas leis, contra aqueles projetos que vão primeiramente contra a minha convicção de fé, sim, contra os princípios que Deus ele me mostra através da sua palavra e também ideologicamente. Então, agora, tudo que for bom para o povo, eu estou dentro, buscando e criando lei e aprovando, somando com outros colegas várias leis que venham de encontro com a necessidade do povo, porque o povo, irmão, está desempregado, carecendo, a economia está estrangulada, a saúde está um caos. Inclusive, já de antemão falando aqui, amanhã sábado, porque isso vai chegar depois, mas o povo, quando me elegeu, a mim e minha filha, ele disse o seguinte: esse povo, você tem que continuar o trabalho do seu filho, fortemente, foi fiscalização, chegando lá de madrugada, acordando quem tem que acordar, pedir o ponto lá e ver como é que está. Então amanhã, já sábado, eu, a partir das 7 horas da manhã e vai até as 18 horas, estarei indo para cá. Então, peraí, pulou a pauta, pulou a pauta. Bom é isso, bom é isso. Bom é isso. Vai. Mas peraí, então assim, a gente tem que falar que existe uma notícia aqui de primeira mão. Exatamente. Não é assim, o senhor vai dar uma notícia aí pro público que a gente não sabe, que a gente não sabe, que a gente não tem escrito. Não tem não. Então assim, ó, você fique atento aí que agora vai sair uma notícia. Vou até arriscar aqui que a gente ia perguntar lá no final. Isso. O que vem por aí em relação à ação parlamentar? Já está adiantando. Então, assim, só já está adiantando a ação parlamentar, o que está vindo por aí, que é uma continuidade, para isso que foi eleito, né? Sim. Assim, para dar uma continuidade ao que o Gabriel fazia, né? E muito bem feito, né? O meu filho é um dos seguidores do Gabriel Monteiro, desde quando o Gabriel Monteiro começou. O meu filho que me apresentou. Não, mas não fala do Gabriel não, sabe por quê? Porque a gente vai falar com ele aqui. Vai. Vamos chamar ele vai vir aqui. Vai chamar ele. Tempo de Deus. A Gisele também. A Gisele vem também. Então, assim, hoje Gabriel está privado da sua liberdade, eu não posso entrar nesse mérito, claro. Até por questão de segredo e justiça. Mas tudo no tempo de Deus vai acontecer, porque Deus é o Senhor do universo. Com certeza. Então, assim, a gente tem uma notícia, assim, um break news para dar para você. Então, assim, vai dar a notícia aqui, a gente ia perguntar lá no finalzinho o que vem por aí, mas ele já abriu esse leque. Então, você que está em casa, a gente não sabe. Nós não sabemos, é um segredo, então ele vai contar aqui agora para você. Até porque
Quando for pro ar, já passou. Quando, Já é passou. isso aí. Quando for pro ar, já Até passou. porque serão 3 dias: sábado, domingo e segunda-feira. Começando 7 horas da manhã, encerrando às 18 horas, porque agora essa semana saiu as matérias circulando no G1 e outros canais de comunicação, a precariedade que está os hospitais federais. Sim, então, eu sim, sou sim. deputado federal, irmão. Isso. Então, eu vou entrar bonito. E outra coisa, não é assim, eu isolado. Estamos indo, um grupo de deputados, representando a Câmara Federal, estamos indo numa comitiva para fazer uma fiscalização em vários hospitais. E nós vamos botar um negócio bonito, irmão, arrumado. Eu aqui, ó. É. Assim, a gente vibra com isso porque a gente vê, né, a gente está aqui conversando com um deputado federal, Roberto Monteiro, então a gente vê o desejo da mudança, não é? Você que está em casa nos assistindo, é isso que a gente sente, é essa energia, né, pastor Carlos Edson, que nós sentimos aqui. Sim. Aqui na nossa sala, aqui no nosso, né, estúdio, a gente sente isso, esse desejo de mudança. Então é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa sair de verificar se está funcionando, não é, dentro do seu trabalho, da sua atribuição. Irmão, então isso é bom demais. Entenda uma coisa, eu trago para mim sempre, não é esse momento, eu sempre enxerguei dizendo o seguinte: quem paga o salário do político é o povo, irmão. Sim, sim. Então, o político não pode olhar para o povo e só se aproximar dele, lembrar dele, em época de eleição. Eu não, eu tenho que trabalhar todo dia, seja de segunda a segunda. Eu respeito o povo, sei que eu não vou agradar a todos, porque nem Deus consegue agradar a todos. Com certeza. Mas não é porque Deus não queira ser agradado, é que o povo não entende isso, de agradar a Deus. Então, eu uso um texto bíblico, está lá em Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Olha que benefício. Essa pessoa que está nos assistindo está me dando essa oportunidade de falar, abrir meu coração. Sim. E poder testificar da grandeza de Deus. E agora nós estamos no mês de abril. Então, muito pouco tempo. Pessoas que falam: olha, é o seguinte, tu já tem que se preocupar com a sua reeleição. Olha, 4 anos passa muito rápido. Olha isso e olha aquilo. Eu só digo uma coisa: não me preocupo com a minha reeleição, porque o futuro a Deus pertence. Então, muitos que estão hoje aqui não estarão amanhã. Então eu tenho que pensar no meu hoje e trabalhar para o povo. E se o povo entender que o meu trabalho é digno e merecer o crédito, eu serei reeleito. Então eu não tenho que me preocupar com amanhã. Então, porque essa é a máxima. Olha, sabe, já tem que se preocupar, porque a reeleição é pior. Meu irmão, o Deus que me colocou em 14 dias, não fui para nenhum outro município a não ser na capital. Como eu disse no início, de 92 só fiquei na capital, então não fui em 91. E eu e minha filha fomos eleitos nos 92 municípios, irmão, porque Deus fez a sua parte. E vou te contar o que é um exercício de fé. Na boa, nós cremos piamente na palavra de Deus. Nós temos uma Bíblia Sagrada que, de Gênesis a Apocalipse, nós não duvidamos dos relatos que estão compendiados nesse livro santo. Entretanto, nós não estivemos ali, porque quando alguém diz que o mar se abriu, não estava lá, mas ele acredita, porque em Hebreus diz lá: mais bem, a partir do capítulo 11, mais bem-aventurado é aquele que não viu, ou quer dizer, não estava presente, mas ele crê. Então, eu não estava na abertura do Mar Vermelho por Moisés, eu não estava na fornalha aquecida quando aqueles 3 homens foram lançados
nela. Eu não estava quando Daniel, eu falei isso com Deus há 2 dias antes da eleição, porque Deus, ele gosta de ser exercitado, ele gosta de ser colocado numa condição. Ó Deus, a parada está aqui, ó. Nós chamamos na real. Ele gosta de ser chamado na real. Ele é Deus, por exemplo, mesmo, é Deus. olha Ele é só, Deus mesmo, não é conversa, sim, não. por isso que ele é Deus, irmão. E outra coisa, nós estamos em 3 cadeiras, mas aquela cadeira, ele está nela sentado, ele está nela presente, melhor dizendo, não sentado. Então, eu falei assim, Deus, a Bíblia fala, eu estou falando assim, em nome de Jesus, que Deus me cobre isso em nome de Jesus, se não foi o fato. Falei com ele assim, Deus, a Bíblia relata multiplicação de pães e peixe, aquele garotinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, pegaram ali, o pai levantou e agradeceu a Deus. Eu não estava lá, mas eu acredito agora em que isso se torne realidade na abertura das urnas com os meus votos, porque humanamente falando não tem como multiplicar voto para mim, porque transferir voto é diferente do que o próprio. Meu filho seria o mais votado da história do estado do Rio de Janeiro. O sistema tirou ele do jogo e consequentemente acabamos com ele. Só que Deus foi lá, tirou 1, eu levanto 2. E aí é o seguinte, eu falei, Deus, o Senhor tem que multiplicar pães e peixe. Meu irmão, quando chegou na abertura, às 17 horas de domingo, começou 2, 4, 5, falei, para ser deputado no meu partido, teria que ter no mínimo 50 mil votos. Com 14 deputados de mandato no meu partido, ninguém entra em partido que já tem o deputado, ou o vereador, ou o estadual, federal, já no partido. Não, vou fazer escada para esse cara, não. Moral da história, eu estava num partido que já tinha 14 deputados de mandato. E para ter 50 mil votos, não vou ter nada. Olha só a nossa incredulidade. Eu falei com Deus na quinta-feira, na sexta-feira, e no domingo eu não acreditei. Meu irmão, quando vem 2, 3, falei 50 mil, quando chegou na capital, estado do Rio de Janeiro, do estado, na cidade do Rio de Janeiro, eu bati 58 mil votos só na capital. Então eu pontuei e a minha filha 60 mil votos. Então nós pontuamos. Então aí Deus falou assim: você não queria multiplicação de pães e peixes? Não teve lá? Ainda levaram o soberjante? Eu precisava de 50, chegou quase 100 mil, é o soberjante pelo caminho. Então, cara, Deus assim, eu não vou nem falar mais nada. Não, vai. Mas eu quero perguntar assim, a sensação quando teve lá a contagem de votos, né? Posso fazer um comentário rápido? Sim, pode. Nós falamos aqui no início, né? Pastor da primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói, licenciado, porque pastor não pode ser silenciado. É licenciado, silenciado não. Tá bom? Então, é verdade. Mas assim, a sensação é porque, claro, né? Assim, o time do coração faz um gol, a pessoa vibra. Assim, na igreja acontece algo extraordinário, a gente vibra. E aí, qual a sensação que o senhor teve? Até, né, depois essa pergunta é para o senhor, da filha a gente vai fazer depois. Mas como assim? Porque algo extraordinário aconteceu. Dentro de 14 dias, isso aí, dentro da nossa mentalidade, da mente humana, da capacidade humana, é impensável. Então, assim, qual é a sensação quando o senhor olhou lá mais de quase 100 mil votos que o senhor teve? E aí, qual foi a sensação? Atitude na hora que o senhor ouviu aquilo lá? Primeiramente, eu vi mais uma vez na minha vida o sobrenatural de Deus. Maravilhoso. Primeiramente, eu atribuí 100% a Ele essa condição. E aí eu fiz com Ele um pacto. Eu que fiz, não foi Ele que fez comigo. Porque Deus, Ele está na sua posição de neutralidade. Mas quando você chama Ele para o teu espaço, Ele vem. Isso me faz me lembrar, Jesus, Ele disse o seguinte: quando você tiver uma aflição, com um problema, entra no teu aposento, fechando a sua porta, e orarás ao Pai
que está secretamente. Isso me leva, no tempo, lá em Isaías, quando fala a respeito do rei Josafá, que ele teve uma sentença de morte proferida por um profeta infalível. Isso. E aí ele entra no seu aposento, fecha a sua porta, olha, vai de concordância com o que Jesus falou. Só que Jesus, fisicamente, historicamente, não estava ali. Naquele período. Mas é o mesmo efeito do Espírito de Deus. E aí ele entra e faz, ele rasga o coração, ele chora diante do Pai e fala: lembra-te de mim. E aí o que Deus faz? Manda o profeta voltar. Então, meu irmão, e fechando essa análise, Lázaro está há 4 dias já morto. E aquele povo que ali está, a família de Lázaro, as irmãs e todo aquele povo ali, ainda vivendo aquele período fúnebre, o choro, o sentimento, a lembrança. E Jesus, ele levanta seus olhos aos céus, também chora e disse: Pai, Lázaro, volta. Então, aonde significa isso? Significa o seguinte também, quando eu falo a palavra volta, ela sai com muita naturalidade aqui no mover de Deus, né? 450 anos. O povo já não tinha mais esperança, atribuindo que Deus tinha esquecido de uma promessa. E agora ele está diante, Moisés está diante dele, e Deus fala: volta e traz o meu povo. Então, o que significa isso para você? Não é a idade que vai anular o que Deus vai cumprir na tua vida. Não são as oportunidades que você acha que elas passaram e não voltam mais atrás. Não é, seja o impedimento que for, não é. Deus não está preso a impedimento. Há nada disso. Maravilhoso, né? Então, o meu sentimento é nesse nível. Só que ele reverbera e vai reverberar por todos os dias que eu estiver dentro desse cenário político. Porque o meu coração, ele não está no sentimento da política, mas o meu coração está em servir a Deus através da política. Porque muitos políticos, eles são apaixonados pela política. Nós somos apaixonados pelo povo. E como foi dito aqui anteriormente, o meu filho ia bater mais de 700 mil votos. E algumas igrejas me pedindo calorosamente, mesmo jeitão dele, TikTok, isso, aquilo, o pessoal me traz na igreja, porque a mocidade ama o Gabriel, mesmo sabendo que ele mesmo já assumiu, que ele é o filho pródigo, mas ele vai voltar no tempo de Deus, traz na igreja. E eu tentei várias vezes: filho, amada igreja, pai, eu não vou pedir voto na igreja, a igreja é santa. Então, quando ele sai do jogo, eu também não fui a lugar nenhum pedir voto, eu pedi voto a Deus. Agora, hoje eu faço questão de ir em todas as igrejas que eu posso sair para dizer: o meu serviço está à disposição de vocês. Eu não vou pedir voto, mas eu vou me colocar à disposição no que tiver ao meu alcance. Sim. Então, hoje sim, eu quero ir aonde me convidarem, dentro da minha possibilidade, eu vou colocar o gabinete à disposição. E entendendo, eu não fui posto por Deus para estar na cadeira de parlamentar para fazer benefício individual. O meu benefício tem que ser nacional, coletivo, para a população, através das minhas fiscalizações, através das leis, através das minhas... vigiar o que está tramitando lá contra a própria igreja, irmão. Porque tem muitas leis lá que estão circulando para acabar, coibir,
com a igreja. Com certeza. Esse é o meu papel de estar lá como fiscalizador também das leis que circulam. E eles querem estabelecer conflito, né? Total. E é tudo que a gente não quer, conflito. Nós só pregamos a palavra de Deus. Isso, Não é isso? isso. O Mas amor, a paz, né? Não é só exatamente. É tudo só que isso. nós não queremos. De fato, nós não queremos. Aí nós falamos de uma igreja com 96 anos de idade. 96 anos. E que eu já quero trabalhar para nós chegarmos no centenário, já começar a Centenário. trabalhar agora. É isso aí. Vamos é fazer isso um aí. grande evento Sem aqui. dúvida É nenhuma. isso, é. Eu tenho que fazer uma pergunta, já que a pauta, né? Nós Já fugiu. Rasgou. Foi embora. Assim que é bom. A gente verdade, sabia eu que isso ia bato acontecer. isso, A gente chama um claro, deputado para falar com o deputado, que é pastor. A gente tinha que chamar o deputado, depois o pastor, pastor. o pastor depois o deputado. Mas não tem não dá como, para separar. não E veja bem, ó, você, eu todo dia dou satisfação às minhas redes. O que eu estou fazendo? Não, mas é isso que eu quero falar. Então eu vou pegar o gancho Então agora. vai embora, então continua Eu não, falando. assim, eu liguei para você e não percebi, apertei o outro chip do telefone, um número que ele não conhece. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Aí eu comecei a falar, vem cá, vai dar para estar lá dia tal, não vai dar, não sei o quê. Comentou até comigo isso. Falei né? isso, você- Comentou comigo. Aí, rapaz, eu tô aqui, não sei o quê. Mas quem tá falando? É normal você atender ligação? Não, assim, isso não é normal. Eu vou lhe dizer. Porque você não sabia que era eu e não identificou minha voz. Só quem tá falando. Veja bem, eu conheço um mar de pessoas que estão no exercício da política, não importa se é municipal, estadual ou federal, que depois que termina a política, troca-se o Celular, sim. Não, o celular não, o chip. chip, O celular foi aproveita. o aparelho. E troca o chip. Sim. Meu irmão, é 24 horas à disposição o meu celular. Eu só não vou conseguir me comunicar porque tem hora que... Tem que dormir. Não. Até dormindo. Ele Até acúmulo de mensagem. Ele trava e o Isso, meu isso. é iPhone, e o iPhone não está aguentando mais comigo. Então ele trava e agora tem um novo sistema que ele está pagando, eu não pedi não, ele apaga em 24 horas, aí some tudo. Isso aí. Eu não sei como é que fizeram aquilo ali. Alguém pegou no meu aparelho e botou lá. Aí eu não consigo ver a mensagem. Temporária. Aí eu não vejo se alguém se comunicou comigo, porque ele apagou, eu não sei. Aí às vezes aí a pessoa pode até pensar, poxa, ele nem viu. Não, é que está apagando agora. Voltando ao que você falou, eu atendo todo mundo, seja quem for, seja qual for o número que for. E aí naquele momento que você me ligou, eu estava dentro da condição. Estão ligando. Porque ouviu a gente aí, ó. É a esposa. Tem que É falar. só comunicar a você que eu estou aqui num podcast aqui na nossa amada igreja. Daqui a pouco eu falo contigo, tá? Isso é bom. É bom. Ao vivo, Tô aqui. Tá? Sim, não, eu estou com o menino, tá comigo. É isso, tá? Valeu. Dá um beijo, tchau. Então isso é prova que tocou, eu atendo. Prova que eu atendo. Ó, e parece que é programado, né? Não, mas não tem Agora, ninguém aqui atrás. agora eu deixaram. vou botar em modo avião. Mas foi aqui. bom, Modo porque avião. tocou. Modo avião. Então, eu volto a dizer o seguinte, meu amado, eu associo o que eu faço dentro do cenário político ao que a palavra de Deus fala o seguinte, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 12 em diante, diz o seguinte, a suma é, tema a Deus. E guarda os seus mandamentos. E aí também diz o seguinte, que um dia todos nós, não serão alguns, estaremos diante dele. E ele vai dizer, mostra-me as tuas obras, quer seja ela boa ou ruim, inclusive a que está oculta. Isso. Então, irmão, quando eu me precondiciono a agir assim, o próprio Deus vai dizer, poxa, você atendia as pessoas mesmo, bacana. Eu levo isso para mim, cara, Você acredita como realidade. mesmo, né? Isso não é fantasia. Claro, e outra coisa, toda minha obra, ela tem o seu galardão, seja o bom e ruim galardão.
Então, obras mais, Deuteronômio 28. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E a colinha, escolhe a bênção. Bendito serás na cidade, no campo, o fruto da vossa... E vai embora, até o versículo 15. Até Do a hora 16 em aí diante, entretanto, se não deres ouvido, e essas maldições sobrevirão. Então, eu quando abro lá no plenário da Câmara, na tribuna, sou o cara que mais fala na tribuna. Enquanto muitos desaparecem, não querem botar a boca no ferro e ir lá e falar para o Brasil, a voz do Brasil, ao vivo transmitido e depois reproduzido, passam de novo, e os canais das redes sociais, eu sou o que fala toda a sessão, eu vou lá e me inscrevo e falo, e sempre começando, para Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, e também eu trago um versículo bíblico, e eu falo no final, falo, olha, Deus existe. E outro adendo também importante, eu sou do PL, tenho gratidão ao meu partido e vamos trabalhar para transformar a história desse Brasil, mas eu não entro em polarização versus polarização. Eu, independente se é esquerda, se é centro, se é direita, meu irmão, eu tenho que trabalhar em todo pouco. Então, eu não vou perder meu tempo de estar no parlamento ali, dando pancada em quem quer que seja, irmão. Eu não fui levantado para isso. O povo confiou para mim trabalhar. E para isso que eu estou lá. Produzir soluções. Isso é muito importante, né? Produzir soluções. Segue. Mas assim, qual a preocupação, a gente tem em mente, né? Qual a preocupação principal que se percebe ali na Câmara, né, de um modo geral? A preocupação da Câmara, o momento efervescente, o que é que estão se preocupando hoje, agora, atualmente, os deputados, né? Qual a preocupação principal deles? É muito percebível que é uma guerra. Sim. Entre esquerda versus direita. Quando nós estávamos lá, através do governo Jair Messias Bolsonaro, meu presidente, que eu trabalhei, que eu, dentro das minhas limitações, eu me esforcei, eu me empenhei, me dediquei, e quando vem o resultado, e não vou entrar no mérito da legalidade do resultado, e eu vejo que não foi o que eu gostaria, não foi o que eu trabalhei, mas eu, através da Bíblia, e aí é o caso, irmão, você ser pastor e você estar alinhado à tua performance, à tua condição de vida, através da palavra de Deus, você entra numa guerra muito grande, porque senão a tua natureza humana, ela acaba prevalecendo se você não estiver dentro de uma disciplina da palavra do Senhor. Sim. Então, todos os dias eu peço, Senhor Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, como o Senhor fez ali com Salomão, e acrescentou além daquilo que ele apresentou ao Senhor. Então, o que acontece? Eu, através da palavra, lá em Romanos capítulo 10, diz o seguinte: se possível for, se depender de vós, tenha paz com todos. E o cenário político é um ambiente que as pessoas se tornam adversários e inimigos. Mas veja bem, se eu estou buscando seguir... Mas essa assim, não atrapalhando o senhor, não interrompendo, mas essa inimizade entre a esquerda lá em Brasília, né? Sim. Isso é uma dúvida minha, não está no escrito. Não tem falado escrito. Não, só um pouquinho. Mas essa inimizade existe ou depois, como diz como dizem as línguas, né, as más línguas, acaba em pizza? Existe essa inimizade ou depois é tudo na guerra? Essa guerra, esse calor, essa pressão? A pressão existe, que a gente vê, a gente assiste lá pela TV, aquela pressão toda, né? Mas e a continuidade disso? Algumas pessoas, elas levam ao pé da letra, 24 horas, uma adversidade. Sim. Outras nem tanto. Sabe separar o que é o parlamento, sim. E sabe separar o que é uma vida social. Está dentro do supermercado, mesmo que sejam politicamente antagônicos, opostos, mas ela sabe se respeitar. Mas quando chega ali no plenário, o espírito que está no plenário encarna e aí vai o pé de guerra. Nossa. Porque aquilo ali, Meu Deus. Jesus disse o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, Isso. contra principados e potestades, contra essas forças que agem na atmosfera, no mundo espiritual.
Então, aquela casa é uma casa que ela tem uma carga, uma energia espiritual muito pesada. Então, algumas pessoas elas são muito sensíveis àquela energia e elas vivem aquele ambiente ali de guerra. Mas depois, quando sai, o negócio fica ali, ó, na casa. E aí, quando sai, aquela força não segue com ela. E aí ela consegue. Eu fico imaginando o presidente da Câmara, eu vou até perguntar. Arthur Lira, ele tem uma posição desafiadora ali dentro, como presidente daquela casa. O perfil dele, a sua percepção, ele agrada a maioria? eu vejo no presidente uma pessoa muito preparada. Ele, para mim, na minha visão, se você trouxer outra pessoa como político, certamente possa dizer uma outra coisa. Mas eu vejo nele um norte. É um cara que sabe conjugar as forças ali, e ele absorve muito aquela pancadaria, e ele trabalha com uma neutralidade sempre. Então, é uma pessoa muito bem preparada no que está, mesmo sabendo que em determinados momentos contraria interesses de partidos. Sim. Mas, como presidente, ele merece meu aplauso, mesmo saber que em alguns momentos ele toma posicionamentos que não agrada a todos. Sim, maravilha. Não, é até essa questão aí do presidente, né, do Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, ele, você vê ali a tranquilidade, né? E eu fico eu me impressiono muito com isso, porque no meio do caos, e tá ali, né, como o senhor falou, é uma pessoa que até merece mesmo, de fato, o aplauso mesmo, né, tendo contraponto, mas merece, porque... Contido demais, né? Contido demais, porque é uma efervescência muito grande, né? Então, assim, é muito... E você imagina ele ter que conduzir 512... Imagina isso. Imagina o negócio com esse espírito que às vezes aparece e tá falando aí. E te digo mais, ele não consegue dormir bem. Acredito. Eu acredito. Porque, imagina um casal que tenha 2 filhos. Há momento que a preocupação é tão grande, porque aquele casal percebe que em algum momento um filho ou uma filha, ou 2 filhos, eles têm situações de comportamento, conduta, etc., que geram intranquilidade com os pais. Imagina o presidente Arthur Lira, que é o que está na cadeira, Arthur Lira, tem que administrar 512 pessoas de cabeça, formação, tudo diferente. Perfis. Não sei quantos partidos, demandas de... Nossa, é muita... complicado. Ele paga um preço muito grande. O preço daquela cadeira. As pessoas dizem, poxa, eu quero ser o presidente da Câmara. Olha, eu queria estar naquela casa funcional, que eu já estive 3 vezes lá, almoçando com ele, mesmo? tomando café com ele, sim. Meu irmão, aqui não tem coisa melhor do que a paz. Sem dúvida. Não tem. E ele ainda tem que aturar um Senado, ainda tem que aturar um executivo. Uma imposição do executivo, e ele sabendo que não pode jogar pela goela dentro para os parlamentares. Realmente é difícil, né? É muito complexo. Até porque para você chegar na paz, você tem que passar pelo sossego, né? Mas aqui com a gente, né? Mais uma vez, nós estamos aqui com o deputado federal, pastor da primeira igreja batista, primeira igreja Assembleia de Deus. Amém. Aqui em Niterói, e Roberto Monteiro, o pastor licenciado, mas não calado, como ele frisou aqui. Então a gente tem uma imensa satisfação em tê-lo conosco. Mas aqui continuando, já chegando já pertinho, já funilando aí já para ir para o final, não é? Mas assim, o senhor já falou sobre a sua linha de projetos e trabalhos, né? Mas a sua participação nisso aí. Aproveitando, eu estou em comissões de grande relevância nacional. Sim, porque todos são trabalho relevantes. Mas eu consegui, até porque o meu filho falou, pai, pega essas comissões. Então eu estou na comissão de saúde. E como já disse aqui, amanhã o bicho vai pegar. Amanhã, domingo e segunda, vamos fazer umas visitas bonitas, arrumada, legal. Coisa o povo boa. vai se alegrar. Porque o povo E se tiver
conversa mole depois, porque quando for para a rede social, Sim. já passou. Correto. Depois, se precisar que alguma coisa seja esclarecida com Correto. relação aqui, volta para cá. Com certeza. Não é isso, Com Evangelista? certeza. Isso, volta para cá, porque Com isso aí certeza. é fundamental, né? Isso aí. Que aconteça. E outras coisas, essas visitas não são visitas, são anunciadas, vocês anunciam antes que vão nesses lugares, tal, para quem possa preparar. Nós estamos indo numa junta de deputados. Sim. Porque nós, como eu São falei, anunciados. nós estamos de forma oficial representando a Câmara Federal nessas nossas fiscalizações que faremos. Então, previamente o diretor da unidade sabe que nós estaremos chegando lá. Sim. Mas mesmo assim, a coisa não é assim arrumada não. Não dá tempo, anos Não dá. desarrumados. Vai dar para arrumar o hospital inteiro da noite pro dia. Porque tem visita, né? Tem coisa que a pessoa, olha, eu vou te dar um tempo para você e tal. Não, mas isso aqui, você ir para um hospital federal, demanda, é muita coisa. É documentação, é muita coisa que tem que ser colocada em Não ordem. tem onde enfiar quem está no corredor esse tempo todo e não dá para jogar lá fora. Não vai ter leito para todo mundo, irmão. A verdade, ela aparece, né? Com certeza. Sem dúvida. Assim, uma pergunta agora para a gente, né? Poxa, a conversa está tão boa, né? O assunto está tão bom que a vontade é seguir, mas a gente sabe que o deputado ele tem outros compromissos. Até 6 horas da manhã tem que estar de pé. 6 horas da manhã tem que estar de pé, então tem que dar uma descansada, né? Essa manhã, né? Oi? Começa Sábado. Sim. Sábado. Não vai, segue. Então, assim, existe assim, a gente vê a questão da polêmica, né? Existe muita polêmica em relação aos projetos do governo. Tributos, ações, a gente Perdão, eu não concluí, tá? Saúde, estou também Sim, o trabalho, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, também Minas e Energia e também na Direito do Consumidor. Só coisa fácil. É só tranquilidade. Mas, deputada, como é que o senhor entrou nesse caminho aí que só tem coisa de... tranquilidade. Rapaz, porque eu acredito que tem que ter uma boa... Direitos humanos não está Não. Porque tem que ter uma boa assessoria também, né? Para que você possa entrar nisso. É uma equipe notável. É muita coisa para se ler, muita coisa para se estudar, para você estar ali, para você falar, para você conhecer. Então, assim, pai, deputado, o senhor está sendo descansado também, né? Que o pastor Carlos Zé pulou a questão da saúde, né? Porque pulou a questão da saúde. Mas a gente está muito à frente aí, mas a gente pede a Deus, ora a Deus. Mas que idade, Roberto? Oi? Pode falar a idade? Pode falar a idade? Já cheguei aos 60. Já chegou aos 60 rápido. Não, na verdade é o seguinte, deixa eu corrigir. Não posso. Eu tenho 3 datas de nascimento. Sim. Eu tenho a biológica, ponto 1. Eu tenho uma segunda, que quando eu ia ser morto, assassinado, naquele episódio dos 3, eu e mais 2, sim. Que aí como eu testifiquei, e aí Deus naquele momento disse, não morrerás. Naquele momento ali, eu estava diante da morte, mas a morte foi vencida. Glória a Deus. Naquele momento eu nasci de novo. E eu tenho o 3º nascimento, que quando eu fui para Cristo. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim, venha a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Então, a partir desse momento que eu reconheci Jesus como meu único Senhor e Salvador, a partir daquele momento, eu me tornei uma nova criatura. Então, eu tenho eu tenho um nascimento. Vamos pegar o menor, né? Isso tudo para correr do 60. Do 60. Aí vamos pegar o menor, que a data é importante. Só tem 30 e na poucos década anos. de 60. Na década de 50 e poucos anos. Tem 50 e poucos anos que a gente vai pegar aqui o menor. Fica a critério, pode escolher. Mas que bênção, né? Mas para a gente terminar a última pergunta, né? A gente vê muita polêmica na televisão a respeito da relação dos projetos do governo,
tributos, ações, essas modificações todas que estão acontecendo. Então, assim, o que é que a gente, né, como cidadão que elegeu, né, que colocou lá, que deu o voto de confiança, o que a gente pode esperar da bancada aí do seu partido, do PL, né? Porque a gente vê ali que os partidos se unem, a votação é essa e tal. O que é que a gente, como povo, pode esperar para o povo? Né? O negócio, assim, pelo que a gente vê, parece que há uma dificuldade de sintonia, claro, certo? E aí tem aquela coisa vai ter que colocar mais tributo, vai ter que taxar isso, taxar aquilo para conseguir a entrada que precisa para poder fazer o que é necessário. Desculpa, você fez a mesma pergunta? Não é pergunta de novo. É a nossa ansiedade. A ansiedade é essa. É querer saber como é que vai ser isso aí. Que tá o PL? Como é que o PL pretende administrar isso em favor do povo? Então, a começar... É isso? Isso aí. A começar. O PL foi o partido que fez o maior número de deputados nessa legislatura. São 99 deputados. Inclusive, estou trazendo um deputado que está sem partido. Então, essa semana que entra agora, certamente, será o 100º deputado dentro do partido. Maior na Câmara e segundo no Senado. No Senado. Maior. No Senado? No Senado. Tem 14. Então, o que acontece? O PL, ele, inclusive, aproveitando o oportuno, eu estive agora recepcionando a volta do presidente, porque quem for rei nunca perde a majestade. Então, o Bolsonaro sempre será presidente. Além de presidente de honra do PL, ele sempre será o nosso presidente do Brasil. Não no exercício, mas ele carregará sempre esse chamamento. E eu estive lá em sala fechada com os nossos pares. Nós estivemos recepcionando o nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, e hoje a visão do PL, ele vai estar viajando todo o Brasil para que nós possamos ter o maior número de prefeitos e vereadores no próximo pleito eleitoral que vai acontecer em 2024, porque isso vai dar um upgrade para 2026. E lá, quem será o nosso candidato? Aí é uma coisa que vai ser discutida. Então, o PL hoje, dentro da Câmara Federal, tanto da Câmara, também como no Senado, então o Congresso Nacional, ele tem como princípio defender os valores, sobretudo da família, os valores lutando contra essas aberrações que os partidos de esquerda tentam implantar dentro do Brasil, e nós não vamos nunca permitir que o nosso país entre numa visão comunista, socialista, uma economia que ela está aí num caos. Então, o papel do PL é sair em defesa da nação, em defesa dos valores morais e, sobretudo, em defesa do povo. Então, essa é a nossa constante e ardente missão de podermos produzir, mesmo levando em conta que há momentos que há um acirramento ali ideológico. Então, o lado ideológico, ele não pode prevalecer, ele não pode ser a objetividade maior, mas sim o povo. E, sobretudo, aí eu vou usar um texto bíblico: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem ele escolheu por herança. Então, essa é a nossa missão. Não é fácil porque, imagina, volto a usar um exemplo de uma família que tem 2 filhos, às vezes tem litígio entre os 2, imagina uma família que tem 99 filhos, para tu administrar isso. Mas somos unidos e vamos lutar para que o nosso Brasil volte a ser aquela potencialidade
mundo afora. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor. Não, isso não é acreditar em Deus, não, tá, querido? Isso é se pautar pelas Escrituras Sagradas, ok? Só para fazer uma conexão com isso, porque o pastor ele vai falar com base total no conhecimento dele, explanando o que ele está falando aqui da parte dele como deputado também, mas a gente também dá uma, né, uma ajudada. E aí? Olha, eu sei que a conversa Duraria mais. Boa demais, duraria mais, tem muita coisa, mas a gente respeita, né? Sim. 6 horas da manhã tem que estar 6 horas da manhã tem que estar de pé. E a gente deixa aqui externar a nossa gratidão, porque nos atendeu, chegou pontual, né? Foi pontual. Ele chegou pontual, nós não fomos pontuais, ele ficou esperando, aguardando. Então, assim, Eu queria pedir permissão a vocês, e a você que está me assistindo, eu faço questão de retornar aqui para fazer um balancete do nosso trabalho de fiscalizações que vão ocorrer no sábado, no domingo e na segunda-feira, e dizer o que nós vimos, o que nós contribuímos. Então já adiantei aqui Já adiantei. Não, sem combinar. Acredite você se quiser. Isso é verdade. Aqui não tem. Tá tudo casando aqui. Tudo casando, não foi combinado nada. Não, então, não. Isso é muito bom, porque é o povo, né? É como o bem disse aqui o deputado, é o povo, né? Ele está ali por causa do povo e para lutar pelo direito do povo. Então isso é importante demais. Né? Aí vai falar, alguém vai dizer assim, isso tudo acompanhe. É isso aí. Faz boa. Isso. Segue a gente. Acompanhe. Coloca lá, ativa o sininho, dá o seu like e acompanha a gente. Pediu a permissão e a oportunidade de falar o meu Instagram oficial, que é Roberto Monteiro Pai. Então, no possível, se inscreva lá no meu Instagram, Roberto Monteiro Pai, porque eu pontuo, eu dou satisfação ao povo de segunda a domingo. De segunda a domingo. Olha aí, que coisa Eu não estou boa. em busca de voto, não. Sim, Estou em busca de servir o povo. Sim, isso é muito bom. Então, Inclusive, quando nós terminarmos, eu quero fazer já uma rapidinho para me jogar já no meu Instagram. Pronto, coisa Vamos, boa. vamos, sim. A gente vai ser. Então, assim, aqui fica a nossa gratidão, viu, deputado, pela sua participação aqui conosco no nosso podcast. Vem pro cast. Então, é uma satisfação, foi uma satisfação muito. Olha, é uma pessoa humilde, Amém. simples, não é? E nós conversamos sobre essa vinda aqui no domingo. Foi. Isso. Nós já estamos aqui em menos de uma semana, muitos compromissos, mas ainda assim venceu. Você não sabe, mas hoje foi um dia que choveu bastante no Rio, né? E conseguimos fazer tudo que planejamos, Tudo né? planejamos. Tá aqui. E a gente fica muito satisfeito, ô deputado, com muita sinceridade de alma e de coração, sobretudo quando um pequeno compromisso como esse, porque para o deputado isso é um compromisso assim, teoricamente adiável, Isso, não é? Diante de tantas coisas, isso. e conseguir cumprir até com esse pequeno compromisso, com os grandes então estão inseridos realmente na sua E veja bem, natureza. amanhã sábado é o dia que o meu filho recebe visita lá no presídio. Certo. E em função do meu compromisso com o povo, eu não vou visitar o meu filho, porque eu tenho que estar fiscalizando as unidades federais que eu vou estar. Então, eu estou abrindo mão de um momento tão pessoal do meu filho, porque eu não consigo essa flexibilidade. E um adendo, nós da família Monteiro nunca, em momento algum, usamos da prerrogativa do cargo para poder ter acesso a ele. Nós fazemos como todo mundo faz. Vai para o complexo de Jericinó, chega lá, ou pega o ônibus lotado, ou vai andando, passa por todo o sistema como qualquer cidadão passa, e ali não é o deputado, porque até o meu filho falou: pai, tu é igual a todo mundo, e seja igual. Então fazemos tudo isso. Então
Amanhã seria um dia muito importante para mim estar lá com ele, beijar ele, orar junto e conversar um pouco, diminuir esse peso, né, desse distanciamento com meu filho, mas eu estou abrindo mão porque eu tenho um compromisso com o povo. Sabe o que é isso? Isso aí é muito... Eu estou falando isso em nome de Jesus. Sem Não dúvida. sei, com Tá? certeza. Então, porque o povo é o nosso apoio maior em servi-los. Nós damos voz, tanto eu quanto a minha filha, nós somos a voz do povo dentro do parlamento. Sim. E abrir mão é muito difícil, né? Daquilo que você quer fazer. Mas, sim, deputado, nós agradecemos de todo o coração e, claro, né, como ele bem já disse aqui, tem um retorno para falar dessas verificações, né, dessas visitas que serão feitas, inspeções que serão feitas em hospitais. E a porta aqui do podcast, do VemProCast, está sempre aberta para a família Monteiro, tá? Estaremos aí orando pelo senhor, pela sua família, pela sua casa, pelo Gabriel, e muito em breve a gente vai ter a vitória completa. É isso? Amém. Inclusive, estamos praticamente encerrados. Deputado, também da minha parte, muito obrigado. O que ele fala reflete também a nossa gratidão. E para finalizar, a nossa oração, nesse momento, não é poética, ela é profética. Amém. Sendo assim, amém? Estende a mão lá. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai Amém. Todo-Poderoso, Amém. a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. e as ricas e copiosas consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida em todo momento, Amém. seja sobre a sua casa, a sua família, Em nome seja de sobre o seu Amém. trabalho, na sua entrada, permanência, saída. Amém. Te guarde o Senhor, porque nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Show. Deus abençoe sua família. Obrigado. Deus Divulga. existe. Deus é Deus bom. existe. Valeu. Valeu, Deus abençoe.